Cara, acordei sozinho, sem despertador. Acordei no despertador. Fiquei chocado. Vamos já começar a leitura. Aí, se o pessoal for entrando, depois vocês vão acompanhando a leitura depois do dia de vocês. Hoje a leitura é primeiro capítulo de João. João capítulo 1, capítulo todo. É a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra elas. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele era luz, ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Os seus não o reconheceram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele, e exclama: Este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois não existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto ao Pai, é quem o revelou. Aí já no 19, capítulo 1, 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram. Não, desculpa, ainda no 20. Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Você é o profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram: Diga, quem é você? Não podemos dar uma resposta. Não, diga quem é você. Não podemos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Quem é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: Então, por que você batiza se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão. Então João estava batizando.
Agora, 1:29. No dia seguinte, vendo que Jesus estava em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu estava falando, de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vim e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus, versículo 35 agora. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Vem ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, aí entre parênteses. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Entre parênteses, Cefas quer dizer Pedro. Filipe e Natanael, já a partir do versículo 43. No dia seguinte, Jesus resolveu vir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele a quem Moisés descreveu na lei, e a quem se referiu os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eu vi um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde você me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: em verdade lhe digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Terminamos a leitura de primeiro capítulo de João. Amanhã se encontra no mesmo horário. Tchau, bom dia.